Você já ficou acordado à noite pensando no que alguém disse sobre você? Já mudou uma decisão importante porque tinha medo do julgamento? Ou cancelou planos porque imaginava o que os outros iam pensar? Eu já passei por isso. Lembro de uma época que evitei falar em uma reunião porque tinha certeza que iam achar minha ideia idiota. Resultado: alguém falou exatamente o que eu ia falar e ainda foi elogiado. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está vivendo a vida dos outros, não a sua. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como os estoicos descobriram a cura para essa prisão mental há mais de 2000 anos. A verdade é que a maioria das pessoas vive com medo. Medo de postar aquela foto, medo de mudar de carreira, medo de expressar uma opinião, medo de ser autêntico. E esse medo tem um nome: aprovação social. Você constrói sua identidade baseada no que os outros pensam de você. Mas aqui está o problema. Quando você vive para agradar todo mundo, você nunca agrada a si mesmo. Neste vídeo, você vai entender por que buscamos tanto aprovação, como isso nos aprisiona, e o método estoico para se libertar dessa necessidade. A busca por aprovação não é frescura, é instinto de sobrevivência. Imagine, você está numa festa e não conhece ninguém. Automaticamente, você observa como as pessoas se vestem, como falam, o que fazem. Por quê? Porque há milhares de anos, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Então nosso cérebro evoluiu para evitar a rejeição a todo custo. Mas aqui está o problema. Hoje, em 2025, ser rejeitado no Instagram não vai te matar. Mesmo assim, seu cérebro reage como se fosse. E você? Já reparou como age diferente quando está sozinho versus quando está em grupo? Por isso você fica ansioso antes de postar algo. Muda de opinião para encaixar. Evita tomar riscos que poderiam te julgar. Se sente mal quando alguém não gosta de você. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, disse algo revolucionário: você não pode controlar o que os outros pensam de você, mas pode controlar como você reage ao que eles pensam. Pense nisso. Quando você foca no que pode controlar, suas ações, suas decisões, seus valores, você constrói algo que ninguém pode tirar de você, sua identidade pessoal. E quando sua autoestima vem de dentro, não de fora, você se torna imparável. Porque não depende mais da aprovação de ninguém para saber quem você é. A liberdade real começa quando você entende essa diferença. É como trocar uma casa alugada por uma casa própria na sua mente. Quando você vive buscando aprovação, paga um preço alto. Você perde sua autenticidade. Vira um personagem, uma versão editada de si mesmo. E no fundo, você sabe que ninguém realmente te conhece. Porque nem você se conhece mais. Você toma decisões ruins. Escolhe o curso que os pais querem. Fica no relacionamento porque vai dar o que falar. Evita oportunidades porque tem medo de falhar publicamente. Você nunca se sente suficiente. Porque não importa quantas pessoas aprovem você, sempre vai ter alguém que não vai gostar. E é nessa pessoa que você vai focar. Marco Aurélio, imperador romano, escreveu: que perda de tempo é se preocupar com o que os outros estão fazendo, quando você poderia estar observando sua própria natureza. Ele comandava um império. E ainda assim sabia que a única opinião que realmente importava sobre si próprio era a dele. Aqui está o que muda tudo. As pessoas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas para te julgar tanto quanto você imagina. Sério, tem um experimento famoso. Pessoas achavam que todo mundo ia notar se elas usassem uma camiseta constrangedora. Resultado? Quase ninguém notou. Aquela coisa constrangedora que você fez? A maioria já esqueceu. Aquele post que você achou cringe? Ninguém lembra mais. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E você? Consegue lembrar de algo constrangedor que um amigo fez na semana passada? Provavelmente não, né? Então por que acha que todo mundo lembra do que você faz? A metáfora que muda tudo. Imagine que você é o protagonista da sua vida, certo? Mas na vida dos outros, você é, no máximo, um personagem secundário. Às vezes nem aparece na história deles. E isso é libertador.
A técnica estoica que funciona. Toda vez que você se pegar preocupado com o julgamento alheio, faça essa pergunta: isso vai importar em 5 anos? Se a resposta for não, por que está importando agora? E se a resposta for sim, então você tem 2 opções. Ou muda o que precisa mudar, ou aceita as consequências e segue em frente. História real que ilustra isso. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Imagina a humilhação pública? Mas em vez de se esconder, ele usou isso como combustível. Criou a Pixar, voltou ainda mais forte para a Apple e revolucionou a tecnologia. Porque ele sabia que a opinião dos outros sobre seu fracasso não definia quem ele era. Primeiro, foque no seu círculo de controle. Você controla suas ações, decisões, valores, esforço. Você não controla o que os outros pensam, falam, sentem sobre você. Segundo, lembre-se, crítica diz mais sobre quem critica. Quando alguém te julga sem te conhecer, está revelando mais sobre o próprio caráter do que sobre o seu. Pergunta honesta: você costuma julgar pessoas que nem conhece direito? Se sim, isso diz algo sobre você. Se não, por que acha que todo mundo faz isso com você? Terceiro, desenvolva sua bússola interna. Os estoicos chamavam isso de caráter. É saber quais são seus valores, independente do que os outros acham. Exercício prático. Liste 3 valores que são inegociáveis para você. Quando alguém criticar algo que está alinhado com esses valores, você sabe que está no caminho certo. Quarto, seja seletivo com opiniões. Só aceite feedback de pessoas que te conhecem de verdade, têm expertise no assunto, se importam com seu bem-estar, o resto é ruído. Quinto, pratique pequenos atos de coragem. Comece pequeno, expresse uma opinião diferente, use aquela roupa, faça aquela pergunta. Cada vez que você age apesar do medo do julgamento, você se torna mais livre. Como disse Epicteto, a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Isso inclui a necessidade de aprovação. Vou te deixar com uma reflexão. Quantas coisas você deixou de fazer porque tinha medo do que iam pensar? Quantas versões melhores de você ficaram escondidas por medo de julgamento? A vida é curta demais para ser vivida na prisão da aprovação alheia. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Qual foi a última vez que você deixou de fazer algo por medo do julgamento? E se quiser mergulhar mais fundo no estoicismo aplicado ao dia a dia, entra para a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, a gente compartilha reflexões diárias e exercícios práticos. O link está na descrição. Nos vemos no próximo. Força, clareza, virtude de reverberar.